Olá, pessoal. Professor Gerson transmitindo aqui diretamente para o 01 Militar. Está aí, ó, 01 Militar, para a gente poder entender um pouquinho das questões históricas que levam ao atual conflito entre o Hamas, que governa a faixa de Gaza, lá no Oriente Médio, e o Estado de Israel, a nação israelense. Sem a gente entender história, fica muito complicado a gente entender o atual conflito. Então, a iniciativa dessa gravação é, rapidamente, de maneira bastante sintética, explicar um pouquinho para vocês aquilo que nos levou à atual configuração de guerra entre esses dois lados, Hamas de um lado, representando uma parcela, pelo menos ali dos palestinos, e também Israel do outro lado, tá? Existe um trabalho que a gente fez, uma série de dados que a gente conseguiu encontrar e que foram elencados no material que está à disposição de vocês dentro do Classroom, tá? Com detalhes aí com relação ao histórico que leva ao atual conflito. A gente não está tratando diretamente do atual conflito, sem nenhum tipo de passação de pano, digamos assim, mas é importante que você verifique o material produzido pelo professor Xandão, em atualidades, para você sacar o que está acontecendo. Só que começa muito antes, começa aqui com a gente, no histórico, para a gente, como eu disse, entender a atual realização desse conflito. Então, gente, como eu falei, de maneira bastante sintética, todo o material explícito está colocado lá dentro do Classroom. A perseguição contra a população judaica, ela é milenar, ela é muito, muito, muito antiga. Abraão é considerado pelo Antigo Testamento, o Talmud Torá, a regra seguida religiosa pelos judeus, assim como também pelo cristianismo, assim como também pelo Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. As três mais antigas religiões monoteístas são chamadas de religiões abraânicas, reconhecem Abraão como uma espécie de um primeiro patriarca, e de Abraão você tem, na configuração religiosa, o surgimento de Ismael, um dos filhos, Ismael, que dará origem ao povo árabe, e Isaac, que dará origem ao povo judeu. A região é uma região muito complexa, é uma região de semideserto, né, ou deserto em alguns pontos, aridez total ou semiárida aquela região. Uma região que foi disputada por vários povos. Aparece pouco no debate internacional a questão da água, mas a água é de uma importância danada, porque sem ela é impossível a manutenção da vida, e você está exatamente no meio ali do deserto do Oriente Médio. Então, as disputas militares acabam ocorrendo muito em função da questão da água e da possibilidade do estabelecimento da agropecuária para garantir a sobrevivência daquela população. Os judeus tiveram um longo período de escravidão no território do Egito, conseguiram retornar através de Moisés. Toda a narrativa do povo judeu, ela está colocada no Antigo Testamento, seu livro sagrado, o Antigo Testamento, o Talmud Torá em hebraico. Depois, o domínio dos babilônicos, que leva a população judaica para o cativeiro da Babilônia, do qual foram libertados por Ciro, o grande imperador persa, permite o retorno deles para a Terra Prometida, para Canaã, né, a Terra Prometida, e finalmente a gente tem, então, o domínio posterior de Alexandre o Grande. Você vai ter o domínio romano, os romanos vão tratar aquela região como Judéia, terra dos judeus, até que, com a queda do Império Romano e a ascensão do Império Árabe, você tem ali o domínio árabe sobre aquela área e a configuração de uma comunidade árabe que historicamente vai receber o nome de palestinos, assim como outras comunidades árabes, mediante sua localização geográfica, receberam o nome de jordanianos, iraquianos, libaneses, sírios. São povos árabes, são todos eles de uma matriz genética, étnica árabe, mas que recebem nomes próprios em função da sua localização geográfica. E os palestinos estão ali, naquilo que foi a antiga Judéia. Mais tarde,
já no final da Idade Média, os turcos otomanos dominam o Império Árabe, a maior parte do Império Árabe, e tudo aquilo passa a ser domínio dos turcos, que vão manter esse domínio até finais, né, do século XIX, até o começo do século XX. É importante ressaltar que o cristianismo nunca havia incomodado demasiado os romanos, era mais uma das seitas orientais, mas em determinado momento, tem lá a passagem histórica que a gente colocou para você no Classroom, o imperador Tito, ele vai deflagrar uma perseguição aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e mais tarde o imperador Adriano toma a decisão da destruição de Jerusalém, a capital da Judéia. Por que destruir Jerusalém? Os cristãos judeus recém-convertidos ao cristianismo começavam a incomodar com sua doutrina religiosa, não reconheciam o politeísmo romano, não reconheciam a autoridade divina do imperador romano, e a destruição de Jerusalém teve como meta promover a diáspora. Os judeus ficarão sem uma capital, os judeus se esparramarão pelo mundo e serão assimilados pelos outros povos do mundo, deixando de existir. Os judeus se esparramaram pelo mundo, mas não deixaram de existir. Continuaram apegados à sua doutrina religiosa, ao judaísmo, tá? Tradicional, original, e o judaísmo, o aspecto religioso, os manteve vivos enquanto povos, enquanto um povo, tá? Que convive com outros povos, mas não perde a sua característica original, que é o fato de serem judeus. Daí, então, ao longo do tempo, a gente se habituar com os nomes de judeu belga, judeu francês, judeu inglês, judeu alemão, judeu russo, judeu brasileiro, judeu estadunidense, por aí vai. Ele mantém o seu judaísmo, ele mantém a sua característica de judeu através da religião judaica. Então, ele não desaparece. A religião judaica o mantém vivo, um povo sem pátria, um povo sem território, um povo sem território. Grande parte deles localizados no leste europeu, naquilo que eu e você chamamos de Rússia, de Bielorrússia, de Ucrânia, de Bulgária, de Polônia, de Romênia, Lituânia, Letônia, Estônia, grande parte deles abrigados ali no leste europeu, e que sofrem perseguições constantes do czarismo, do governo da Rússia. Em outros lugares tenderam a uma assimilação pelos povos locais, Áustria, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Suécia, a Suíça. A tendência deles foi se integrarem, foi se harmonizarem com povos locais, acabaram sendo assimilados. Algumas vezes, alguns autores vão chamá-los de judeus emancipados. Então, eles têm o aspecto judaico da porta de casa para dentro, tá legal? Tá. Eles não eles são assimilados, da porta de casa para dentro, eles mantêm tradições judaicas, da porta de casa para fora, eles são austríacos, eles são alemães, eles são dinamarqueses, nem eu seríamos capazes de ver exatamente uma diferença entre eles. São pessoas comuns como nós, e dentro de casa mantém ali o aspecto, no sábado, no Shabá, o dia religioso, vão à sinagoga, mas tirando isso, a gente não veria diferença. São advogados, engenheiros, comerciantes, artesãos, joalheiros, sapateiros, são gente comum como nós, militares, funcionários públicos, gente comum como nós, integrados à vida da comunidade, mas no leste europeu não. No leste europeu, eles não conseguiram ser assimilados, também parece que não se esforçam muito para serem assimilados, se mantêm mais rurais do que urbanos. Então, tenta dividir aí na sua cabeça. Os judeus que estão do centro para o leste, para o oeste da Europa, a Europa Ocidental, vamos facilitar. Os judeus da Europa Central e da Europa Ocidental, eles são assimilados, eles fazem força para parecerem como os franceses, os holandeses, os belgas. E os judeus que estão no leste europeu, na Europa Oriental, Polônia, Lituânia, Rússia, Ucrânia, Bulgária, Hungria, esses judeus são judeus mais rurais, menos urbanos, são mais rurais. O ruralismo favorece um pouco do isolamento geográfico, povoados, comunidades rurais.
rurais, e essas comunidades rurais, elas mantêm viva uma forma, uma expressão, um idioma, uma vestimenta, um comportamento judaico mais acentuado, mais rigoroso. Então, eles se parecem menos com os russos, com os ucranianos, com os poloneses. Eles se parecem mais judeus tradicionais. E muitas vezes existem aí os pogroms, que é uma palavra russa, assimilada pelo Yiddish, uma forma de hebraico europeia, bem da Alemanha. O Yiddish assimilou essa palavra, que são manifestações de repúdio, de ataque, de ódio étnico, racial contra essas populações. São áreas delimitadas para a vivência deles, não podem viver fora daquelas áreas, excursões feitas por russos e ucranianos e poloneses contra os judeus, que é uma forma de vida estranha, choca muito a nossa realidade. Será que não conspiram contra a gente? Então, muitas vezes, o próprio governo russo, o próprio governo da Bulgária, acabavam autorizando expedições punitivas contra essas comunidades judaicas. O sionismo trata-se de nacionalismo judeu. Nacionalismo judeu. Então, esse nacionalismo judaico, ele nasce na segunda metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX, o governo russo, ele realiza uma quantidade maior de pogroms, de perseguições contra as comunidades judaicas. Muitas comunidades judaicas tendem a sair de dentro da Rússia, da Polônia e migrarem para a Europa Central, para a Europa Ocidental. O advogado judeu austríaco, o médico judeu suíço, o arquiteto judeu francês, esse cara já é um cara assimilado. Ele já é um cara que conseguiu vencer as barreiras do preconceito. Ele conseguiu deixar para trás qualquer tipo de apartheid, de perseguição racial. Ele já está integrado na comunidade. Novos judeus chegando, e esses novos judeus chegando, judeus que podem despertar novamente algum tipo de perseguição nos franceses tradicionais, nos austríacos, nos alemães comuns, contra a totalidade da população judaica. Eu sou judeu, eu estou integrado na comunidade alemã e estão chegando judeus lá da Rússia, vítima de perseguição do czarismo, do governo da Rússia. Isso pode modificar o status quo. Isso pode modificar a situação na qual eu estou integrado aqui dentro da Rússia. Isso me preocupa. Perdão, dentro da Alemanha. Isso me preocupa, isso gera uma motivação muito tensa às comunidades judaicas que estão integradas dentro da Bélgica. Então, o que eu tentei desenhar para você, o que eu tentei explicar para você, é que é um único povo, mas uma parte dele que está no centro e no leste, no oeste da Europa, na Europa Ocidental, já estava integrado nas comunidades locais. Era judeu na hora da oração. Fora da oração, são pessoas comuns como nós. E os judeus, e gente urbanizada, integrada na economia de Alemanha, França, etc., Inglaterra. E os judeus do leste europeu, lá da Rússia, da Europa Oriental, são judeus rurais, são judeus majoritariamente rurais, vinculados a uma forma de vida mais tradicional, se parecem mais com judeus. E na Holanda eu não seria muito bem capaz de definir aquele judeu, aquele não é judeu, porque é uma população praticamente unificada já, exceto na hora da religiosidade, da oração. Então, esses judeus que chegam da Rússia, da Polônia, vítimas de perseguição, eles geram temor nos judeus assimilados, porque esses judeus assimilados podem imaginar que a população local, o governo local, pode deflagrar algum tipo de perseguição contra esses judeus mais pobres que estão chegando lá da Europa Oriental. Então, nasce o movimento sionista. Sion é o nome de uma das colinas de Jerusalém, um dos morros ali da cidade de Jerusalém, capital histórica, né, da Palestina, de Israel. Portanto, o movimento sionista seria um movimento nacionalista que está absolutamente identificado com aquele momento do século XIX. Havia nacionalismos em vários lugares da Europa.
vários lugares da Europa havia nacionalismo, e o sionismo é o nacionalismo judaico laico, não tem nenhuma pegada religiosa, não há nenhuma pegada religiosa. Simplesmente construiu um Estado para a população judaica. O judeu, o alemão, o francês, belga, ele se sente um pouco incomodado com a chegada, não que ele despreze os judeus da Europa Oriental, mas ele está preocupado com a própria condição dele, ele lutou muito para ser integrado naquela sociedade, assimilado por aquela sociedade. O judeu pobre pode ameaçar a assimilação, ele não é racista, ele não é preconceituoso contra o outro judeu, mas o outro judeu, ele vem de uma outra forma de pensamento, uma forma de pensamento mais pura, mais isolada, que é a tendência de comunidades rurais. Então vamos pegar essa população de judeus pobres, e está mais do que na hora. A gente não tem uma pátria desde a época romana. Israel, igual Palestina, sinônimos aqui, é a mesma terra, ocupada por diversos impérios ao longo da história. Está mais do que na hora do povo judeu ter a sua pátria novamente. O movimento sionista estudou a possibilidade de construir uma pátria judaica em vários lugares do mundo, na Patagônia, no Congo, em Madagascar, nos Estados Unidos, em territórios indígenas que estavam sendo conquistados lá no meio oeste, a matança dos indígenas na América do Norte. Isso também está harmônico ao pensamento imperialista que a gente estuda lá na história geral. É o momento de os povos chamados civilizados, desenvolvidos, conquistarem territórios na África e na Ásia. Então o sionismo ele está absolutamente harmônico com o nacionalismo e o imperialismo. Ele quer, mas aí o sionismo percebe que, além de ser um movimento laico, que gostaria de reconstruir, né, um território sem povo para um povo sem território. É o grande lema do sionismo. Território sem povo. Onde é que não tem ninguém? Tem vários vazios no mundo. Então, num desses vazios, vamos colocar o povo judeu, para ele ter uma pátria. Mas uma pequena facção do movimento sionista de religiosos, nós temos uma justificativa religiosa, porque Deus prometeu a Abraão a terra prometida. Deus voltou a prometer a Moisés, quando ele libertou o povo judeu do Egito, da escravidão do Egito, que Moisés encontraria Canaã, a terra prometida, onde os judeus viveriam em paz. E essa terra é a Palestina. Emissários do movimento do movimento sionista, que nasceu na Suíça, na Basileia, na Suíça, no final do século XIX, vão à Palestina, circulam pela Palestina. Aquilo é Império Turco. E o povo que vive ali é chamado de palestino, é uma facção dos árabes, assim como os sírios, jordanianos, são facções de árabes, tá certo? Eles vivem, egípcios, uma facção de árabes, os egípcios, eles vivem ali na Palestina. O movimento sionista começa a comprar terras na Palestina e aceitar imigrantes do leste europeu. É isso que acontece. Entramos no século XX. A ideia aqui, como eu disse para você, não é analisar o conflito atual, é fazer o entendimento da origem histórica para você entender o conflito atual lá nas atualidades, com o Xandão depois. Você tem um movimento sionista, isso aqui está combinado com o Xandão, isso aqui é um bem bolado, é daqui para lá, para você entender a atualidade do conflito. Esse movimento, entramos no século XX, as nuvens de tempestade, a Primeira Guerra Mundial se aproxima, e a Inglaterra, ela tem interesses muito importantes com relação ao petróleo no Oriente Médio. E ela percebe que a tendência turca é o alinhamento com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro. Os emissários ingleses, os agentes ingleses, eles entram em contato com lideranças árabes dentro do Império Turco. A Turquia dominava tudo aquilo, toda aquela região. Então, o contato de agentes ingleses com lideranças árabes na própria Arábia, no Egito, na Síria, no Líbano, na Jordânia, não necessariamente esses nomes têm as mesmas fronteiras atuais, é claro,
mas os emissários ingleses ali dentro vão deixar muito claro para as lideranças árabes que apoiavam uma nação árabe unificada naquela região, uma nação árabe. Se os árabes se posicionassem contra os turcos, eles são dominados pelos turcos, e os ingleses tentam promover rebeliões de árabes para prejudicar a Turquia, porque a Turquia está lutando a Primeira Guerra do lado da Alemanha, que é inimiga da Inglaterra. E qual é o combinado? Depois que a guerra acabar, se a Inglaterra for vencedora, a Tríplice Entente for vencedora, Inglaterra, França, nós vamos apoiar a fundação de uma nação árabe unificada na região. É isso. E, ao mesmo tempo, os agentes ingleses, o ministro do Exterior da Inglaterra, Arthur Balfour, vai se comprometer com o movimento sionista. Os judeus têm mais que voltar mesmo para a Palestina. Então, a Inglaterra, em última análise, quando eu tiro todas as camadas, e vou lá no fundo, a questão nuclear, a grande responsável pelo conflito foi a Inglaterra. A Inglaterra fez jogo duplo com os árabes e com os judeus por causa dos seus interesses imperialistas com relação ao petróleo. Porque terminou a Primeira Guerra Mundial. Inglaterra e França vencedoras na Primeira Guerra Mundial. E Inglaterra e França vão estabelecer sistemas de mandatos, vão dividir a região entre si, ao invés de permitir a autonomia dos árabes. Então, Síria, Iraque e Palestina ficam sob o mandato político da Inglaterra. Não são... Mandato é uma palavra mais elegante do que colônias. Então, quer dizer, na verdade, os árabes apoiaram os ingleses durante a Primeira Guerra Mundial contra os turcos. Daí aquele episódio do suposto aventureiro inglês, o Lawrence da Arábia. Era um agente britânico, estava ali dentro para fomentar a luta dos árabes contra os turcos e prejudicar a Turquia, era isso. Prometendo para a turma uma nação árabe que nunca veio, essa nação árabe. E, finalmente, você tem Inglaterra e França dividindo a região entre si, mandatos políticos. Não, a gente só vai administrar durante um tempo até se formarem governos autônomos que consigam governar. Inglaterra fica com Iraque, com Palestina e com Jordânia. E os franceses ficaram com a Síria e com o Líbano. Foi isso que aconteceu, tá? Nós tivemos, então, mandatos na região. Os árabes se sentiram completamente traídos pelos ingleses. Os ingleses continuam admitindo judeus na Palestina e começa a nascer, então, vem um nacionalismo árabe, o pan-arabismo. Vamos unificar tudo e fazer um país árabe na força contra os ingleses. Só que a gente se aproxima da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ela vai ficar mais próxima dos judeus do que dos árabes, porque os árabes acabaram, então, considerando que antes da primeira apoiaram a Inglaterra e tomaram o chapéu da Inglaterra, então agora não vão apoiar a Inglaterra e eles vão ficar mais próximos da Alemanha do que da Inglaterra. Então, por isso que durante a Segunda Guerra, a Inglaterra vai se aproximar, ela mantém o controle político da região, mas ela favorece mais os judeus do que os árabes. Então a Inglaterra fez jogo duplo por causa da conjuntura política, tanto antes da Primeira como antes da Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, novamente a Inglaterra está do lado vencedor, e a Inglaterra tem aí, a partir de então, que lidar com a questão. Eu tenho o mesmo território chamado Palestina, uma parte da população é árabe, uma parte da população palestinos árabes, e a outra parte da população é de judeus, a grande maioria de judeus vindos da Europa, principalmente da Europa Oriental. O que fazer agora? Tá? A Inglaterra propõe um Estado duplo, um Estado, vamos dividir a Palestina, metade para os árabes, metade para os judeus, árabes palestinos, sempre pensando dessa forma. E os árabes, os palestinos não aceitaram, a Inglaterra então transfere o problema para a ONU, ela transfere recém-criada a Organização das Nações Unidas, e a ONU vai adotar exatamente essa solução. A resolução
181, 181 da ONU, né? Então, uma das primeiras resoluções da ONU, a de número 181, é a primeira de grande escala internacional, a 181, ela vai definir exatamente, então, que o território da Palestina tem que ser partilhado, metade um Estado judeu, metade um Estado palestino. Isso não é aceito, é aceito pelo movimento sionista, pelos israelenses, mas não pelos árabes, e aí você tem já o primeiro conflito logo de cara, que do ponto de vista de Israel, chamado de Guerra de Independência. Israel é formalmente, né, fundado em 1947, tá certo? Israel considera a sua existência, a sua fundação, e a guerra vai durar até 48, onde eles conseguiram, né? Eles conseguiram barrar o avanço, a tentativa de invasão de egípcios, de sírios, de jordanianos e de libaneses. 4 povos se colocaram ao lado, todos eles árabes, de origem árabe, se colocaram ao lado dos palestinos. E Israel venceu. E ao vencer, ela acaba engolindo um pouco mais de território do que a partilha original da Resolução 181. Então ela avança pelo território. Na década de 50, eu tenho o conflito de Suez, envolve outras questões internacionais, não exatamente o controle do canal, não exatamente Israel e Palestina, embora indiretamente, mas a gente tem que pular para a década de 60, 1967, em que a gente tem aqui a Guerra dos 6 Dias, a breve Guerra dos 6 Dias, em que o movimento de pan-arabismo, liderado pelo Egito, né? O Egito vai liderar o movimento de unificação dos povos, de origem árabe, para formar um grande país árabe. Então, o ataque a Israel vem de Jordânia, de Síria e de Egito, ao lado dos próprios palestinos, e, novamente, os árabes são derrotados. E aí Israel engole as colinas de Golã, engole a península do Sinai, Golã pertencendo à Síria, a península do Sinai, do Monte Sinai, pertencia ao Egito. Então você tem a Jerusalém Oriental, que é a parte cristã e islâmica da cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade dividida em 3 áreas, religiosamente falando: a área judaica, a área cristã e a área islâmica. Então, Jerusalém Oriental, que ficava sob o controle dos palestinos e dos cristãos, foi engolida também por Israel. Foi engolida por Israel. Há uma expansão territorial dos israelenses. A Resolução 242, de novembro de 67, né, ela exigiu que Israel devolvesse os territórios de Golã e do Sinai. Essa devolução foi feita muito tempo depois, né, o Sinai para o Egito, não foi feito naquele momento, foi muito tempo depois, mas o problema é que Israel, ao avançar no território, Israel acaba estabelecendo assentamentos. Assentamentos são bairros, expandindo bairros, né, de judeus para cima desses territórios, o que vai dificultar cada vez mais lá na frente um acordo de paz, uma devolução da terra que originalmente estava prevista para os palestinos. Em 1973, a última tentativa militar dos árabes contra Israel, a chamada Guerra do Yom Kippur, naquele ano de 1973, em 6 de outubro, esse ano em 7 de outubro, né? Em 7 de outubro, a Guerra do Yom Kippur, o Dia do Perdão, o feriado religioso mais importante do judaísmo, separa tudo e pede perdão a Deus, especificamente naquele dia, pelos pecados que você cometeu. E na Guerra do Yom Kippur, Israel conseguiu, né, derrotar mais uma vez os árabes, mas no começo da guerra, Israel teve grande dificuldade. Vamos dizer, uma guerra em 2 tempos. Os árabes venceram o primeiro tempo e Israel venceu o segundo tempo do jogo. Então, tecnicamente, há um empate técnico aqui, né, na Guerra do Yom Kippur. Ficou explícito aos árabes que Israel não era mais tão poderoso assim, poderia ser derrotado em algum momento. Havia alguma vulnerabilidade ali em Israel, mas o movimento do pan-arabismo ele não tinha mais características nacionalistas. A partir do momento em que ele não era mais um movimento político gerado por uma ideologia política laica que não tinha nenhum aspecto religioso. Os árabes tentaram por 3 vezes, pessoas. Eles tentaram por 3 vezes. Eles tentaram em 47, 48,
Eles tentaram em 69 e eles tentaram em 73. E nunca efetivamente conseguiram vencer. Então, a partir daquele momento, alguns personagens, como por exemplo o Egito, falam assim, opa, peraí, né, cara? A gente não consegue levar isso daqui adiante pela força das armas, então talvez seja melhor a gente sentar ao redor da mesa e negociar. E parar de falar essa conversa de destruição do Estado de Israel. Então, isso é o fim do panarabismo, de um pensamento político laico de unificar os povos árabes da região e formar um grande país árabe. E esse panarabismo, ele começa a deixar de ter uma conotação política, alguns grupos não admitem essa desistência da luta armada, e ele começa a ter uma escalada religiosa. Um movimento, ele deixa de ser um movimento nacionalista e vai se tornando um movimento fundamentalista, um movimento de fanatismo religioso. Então, é isso que você tem a partir de então. Nos anos 80, a primeira intifada, depois a assinatura dos Acordos de Oslo, em 93, Israel devolveu formalmente o Sinai e tal. E aí, nos anos 2000, a segunda e a terceira intifada, que é uma parte que você vai ver lá em atualidades, mas o fato é que para os radicais de ambos os lados, tanto da extrema-direita de Israel, quanto o Hamas, o atual Hamas, tá certo? Alguns de seus integrantes nasceram ali numa associação de caridade para o povo da faixa de Gaza, né, cara? Uma coisa maluca isso. Ambos os lados, eles têm muitos erros, muitos erros. Houve terrorismo praticado por grupos israelenses contra populações palestinas lá atrás. São guerras atávicas. Eu te jogo uma pedra, eu faço meu disparo, porque antes você fez para o lado de cá. Ah, mas antes de você fazer, de eu fazer, você tinha feito de antes de antes. Ah, mas antes de antes, foram vocês que fizeram. Então são guerras atávicas, são guerras ancestrais. Elas se perdem no tempo, essas guerras. E tem gente demais em volta dando pitaco. A única solução seria efetivamente voltar para a Resolução 181 da ONU e dividir o território em dois países. E isso é cada vez mais difícil, porque os grupos que escalaram dos dois lados, hoje em dia você não tem mais moderados tentando conversar. Não com relação a Gaza, onde você tem o Hamas. Cisjordânia é outra coisa, também é Estado palestino, é território palestino, não é um Estado, não é um país formalmente reconhecido ainda, mas é um território palestino, Cisjordânia. Tá? Cisjordânia tem o Fatah não tem nada a ver com o Hamas, o Fatah, ele se senta ao redor da mesa, ele negocia o Fatah, tá certo? Agora, o Hamas não negocia, e ele controla Gaza, Dois acordos foram oferecidos para os palestinos pelos israelenses. Tá bom, vamos formar os dois países, em 2000 e 2008, e as duas negociações fracassaram. Tanto a de 2000 quanto a de 2008. Elas fracassaram. Por causa de segmentos radicais, por causa do Hamas. Fracassaram essas negociações. Os iranianos financiam o Hamas, não tem interesse, tá? Porque é um Estado teocrático, tenta viver segundo a Sharia, a lei islâmica. É muita gente em volta dando palpite, né? Então, assim, por duas vezes os acordos de paz oferecidos por Israel fracassaram. E na medida em que eles fracassaram, aí o moderado israelense, aquele que está no centro da régua política, aquele partido que está no meio, não é nem de esquerda nem de direita, é o partido que queria negociar, ele começa a perder força diante da sociedade israelense. E aí a extrema-direita conseguiu escalar. Israel está num ponto que a esquerda israelense está jogada às traças, né? Ela é minúscula hoje em dia, a esquerda israelense. Tá? Então, a extrema-direita escalou. Eles não querem, então, por duas vezes a gente ofereceu. Eles não pegaram, eles não quiseram negociar. Então eles não querem o país deles. Então a gente tem mais é que ocupar tudo mesmo. Aí o pensamento da extrema-direita ganha força. E o governo atual, lá atrás, nos anos 80, 90, eles já governaram. O Netanyahu já foi primeiro-ministro de Portugal, uma república parlamentar. Ele já foi primeiro-ministro antes. E nas vezes anteriores em que governou Israel,
Ele era um cara do meio, ele era um cara do centro, da centro-direita. Ele era um cara da centro-direita. E ele não tem mais a maioria. Houve um crescimento da extrema-direita em Israel. E aí ele tem que, para negociar, tem que fazer conchavos. É igual aqui, você acha que é diferente daqui? E para fazer esses conchavos, ele tem que distribuir cargos políticos para partidos de extrema-direita que não têm experiência no governo, não sabem governar. Aliás, a extrema-direita nunca soube, né, de verdade. Historicamente, a gente comprova. Ela não sabe governar. A extrema-direita, por quê? Porque ela é radical. É igual a extrema-esquerda, também não sabe governar, porque ela é radical. O meio da régua é o melhor lugar para a maioria das pessoas, dos grupos, dos segmentos da sociedade. O centro é o melhor lugar, porque ele tende a gerar o equilíbrio, o centro. Então, é muito difícil a negociação. O que aconteceu no dia 7, sábado passado, foi uma tragédia, é um ato que, na nomenclatura atual, você tem que considerar terrorista, você acaba rotulando como terrorista. Existem muitas camadas, É inaceitável, é absolutamente deplorável, condenável o que aconteceu com o Hamas. Atacando, agredindo, matando populações de civis próximos da sua fronteira, da faixa de Gaza ali. É deplorável que os governos israelenses, ao longo do tempo, tenham, através da escola pública, quase não existe escola particular em Israel, praticamente tudo é escola pública em Israel, do fundamental até a universidade, são raríssimas escolas particulares em Israel, mas seguem o roteiro e a doutrina e o currículo das escolas públicas. Os palestinos são reduzidos a pó, são reduzidos a zero, é uma educação que tem uma conotação racista. Eu estou falando a educação oficial, o livro didático, os palestinos não são nada, os palestinos praticamente não existem, como fazia a África do Sul na época do apartheid, durante quase todo o século XX, com relação à população afro-negra na África do Sul. Eles não existem, eles são, né, são seres que estão por aqui, assim, mas eles não existem enquanto uma autonomia étnica, cultural, pessoas, não. Então, ambos os lados têm muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. Provavelmente dessa vez a paz vai ficar mais difícil ainda, é muito complexa, a questão é muito complexa, mas a gente não pode desistir dela, o mundo não pode desistir da esperança, ele não pode, tá? Então a gente tentou aqui, e ninguém aqui está fazendo juízo de valor, ninguém fez juízo de valor, esse está certo, aquele está errado, não é isso. O que ocorre é que ambos têm que sair do campo da intransigência e se sentar ao redor da mesa e negociarem, tá certo? E quanto menos gente der palpite em volta, mais fácil vai ser dos dois lados conseguirem se entender, tá? Infelizmente, é o mundo que temos nesse momento, e a gente se solidariza com as perdas de ambos os lados, mas a gente tem que tentar sempre encontrar uma solução para eles. O intuito, como foi dito no começo, foi gerar um esclarecimento histórico para você tentar entender a atualidade. Fiquem bem, fiquem em paz, forte abraço para todo mundo e a gente se vê lá no 01 Militar. Obrigado, gente. Até mais.